agora do Porto do Rio de Janeiro, que é a nossa casa aqui da Turismológico, né? Tanto eu quanto o Diogo, a gente começou lá no setor de bagagens e a gente chegou até a coordenação de diversas companhias trabalhando aqui no Porto do Rio de Janeiro. Porto do Rio, gente, está localizado numa área privilegiada do centro da cidade, próximo à Zona Sul, onde estão os principais pontos turísticos, tá? O Terminal Internacional de Passageiros, como é chamado atualmente, está dentro dos 5 primeiros armazéns do Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio também tem aquele tradicional viés de ter sido construído para absorção de carga, tá, gente? Assim como todos os outros portos que a gente falou até agora. Os portos de Maceió, Recife, Salvador, o Concás e o Porto do Rio de Janeiro, Concás em Santos, todos eles originalmente era para absorção e operações de carga e descarga, seja de alimento ou de qualquer outro equipamento e coisas que fossem necessárias chegar e sair da cidade, tá bom, gente? Ele foi também adaptado para receber os cruzeiros marítimos e atualmente os embarques e desembarques de cruzeiros já acontecem especificamente nos armazéns 4 e 5, tá, gente? E agora a gente tem uma estrutura ali bem na frente do VLT que foi construído para as Olimpíadas. A gente teve toda uma remodelação daquela área da zona portuária, ali onde está o Pier Mauá no Rio de Janeiro, para os Jogos Olímpicos, a reformulação para o Boulevard Olímpico, novos atrativos sendo construídos ali, a construção do VLT, onde o veículo leve sobre trilhos, ele tem uma estação chamada Parada dos Navios, que ele para exatamente em frente à área do embarque, né, e do desembarque dos passageiros, da entrada e saída dos passageiros. Ele tem esse sistema do VLT, ele é muito interessante porque ele liga os principais pontos de entrada na cidade, tá? Ele liga a rodoviária ao porto e o porto ao aeroporto. Então, e ele, além disso, ele passa pelos principais pontos da cidade ali, pela Cinelândia, por exemplo, que é uma área nobre, uma área tradicional, onde aconteceram diversos protestos históricos, manifestações culturais e outras coisas importantes para o turismo. É onde está a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E o Porto do Rio vem melhorando muito a sua estrutura, tá? Eles fizeram uma reformulação aqui recentemente em toda a equipe. A gente sabe que as pessoas que estavam lá trabalharam muito, mas as pessoas que estão lá agora são pessoas que vieram do operacional de cruzeiros, então a gente não sabe como estão ficando as mudanças por não ter tido essa temporada agora, mas a gente está bem esperançoso de como o terminal do Rio de Janeiro, né, o Pier Mauá vai começar a trabalhar nas próximas temporadas. A gente pode falar mais sobre os atrativos em torno do Rio de Janeiro numa aula ao vivo, mas só para não deixar de falar disso, no entorno do Pier Mauá, a gente tem ali no Armazém 1, que a gente já trabalhou com cruzeiros antigamente, a YouTube Space, a gente tem o MAR, o Museu de Arte do Rio, tem a própria Praça Mauá, a gente tem o Museu da Manhã, um museu totalmente tecnológico, né? Totalmente sustentável, e a gente já bateu nessa tecla aqui no curso. A gente tem muitos prédios históricos ali, a gente tem o próprio VLT, que se tornou um atrativo da cidade, que você tem possibilidade, o seu turista, o seu cliente tem a possibilidade ali de embarcar e reembarcar naquele veículo ali por um período de tempo que, se eu não me engano, é de até 3 horas, a gente pode confirmar isso futuramente para vocês. Então ele pode, com uma passagem apenas, conhecer diversos pontos ali na cidade, parar próximo à Candelária, por exemplo, parar na Cinelândia. E a gente tem passando em frente aos terminais de embarque, os armazéns, que a gente costumeiramente chama de armazém, porque é tradicional para a gente chamar de armazém e não de terminal, mas em frente aos armazéns 4 e 5, ou os terminais 4 e 5, a gente tem o famosíssimo Mural do Cobra, um artista mundialmente famoso, é o Mural das Etnias, né? Que foi pintado ali no armazém externo do Pier Mauá, onde ocorrem os embarques das excursões das pessoas que estão navegando, que descem na cidade por um dia para conhecer o Rio de Janeiro, os pontos turísticos. E finalmente a gente tem a recém-inaugurada Roda Gigante Rio Star e o Aquário, né, o Aquário do Rio, que fecha ali uma cadeia de atrativos próximos ao pier, que vocês podem trabalhar diretamente com o seu cliente ali, que certamente em uma tarde de parada na cidade vocês vão fazer com que eles conheçam atrativos interessantíssimos do Rio de Janeiro. O Porto do Rio vem trabalhando muito para evoluir, e eu acho que, em termos de mão de obra, a gente tem muita gente capacitada aqui, e não só no Rio, mas no Brasil todo, para evoluir o turismo de cruzeiros como um todo.
Agora, gente, chegando aqui no Pier Turístico de Itajaí, por que a gente subiu do sul para o norte e voltou para o sul? Porque o Pier Turístico de Itajaí, ele foi inaugurado nos anos 2000, tá? Ele também é conhecido como Terminal de Passageiros Guilherme Asseguri. Ele está fora das tradicionais áreas portuárias, ele foi construído, para resumir, com foco no turismo de cruzeiros, como diversos portos internacionais. Eu já falei de Europa, América do Norte, vale a importância de acrescentar a China também como um país que vem olhando muito para isso. Inclusive, eu já tive a oportunidade de, representando uma dessas companhias que a gente prestou serviço, recepcionar empresários chineses que estavam conhecendo a estrutura portuária aqui no Brasil. O Porto de Itajaí vale destacar sobre isso, porque ele inovou nessa questão de pensar especificamente no turismo de cruzeiros e montando a sua estrutura focada nisso. Beleza, pessoal? A gente vai falar no próximo módulo agora sobre os principais portos internacionais que fazem embarque e desembarque aqui na América do Sul. Um abraço, até mais.